Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta, vos saúdo com a paz do Senhor. É a sua irmã na fé, irmã Fernanda, e também missionária desta obra, a qual o Senhor me colocou por defesa da sua palavra e de estar falando do seu amor a todos quanto aqueles que ele tem promessa de salvação. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, eu vou estar trazendo um testemunho, que eu obtive, por experiência da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, que é um testemunho acerca de um arrebatamento que eu tive, louvado seja Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo. E para mim está entrando esse assunto acerca do arrebatamento que eu tive, que é do assunto que muitos já viram aí pela capa do vídeo, que é sobre a língua maldizente. O que a Bíblia nos diz sobre esse assunto da língua maldizente? Eu tive uma experiência forte com Deus acerca desse assunto, a qual o Senhor trouxe para a minha vida santificação, libertação. Eu fui convencida pelo Espírito Santo e não somente convencida, mas convertida nesta área. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu quero estar deixando aqui um hino no início desse trabalho para que você possa meditar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Enquanto isso, eu vou me preparando aqui, me organizando para estar trazendo, louvado seja Deus, este testemunho, que Deus também possa edificar, desde já, a vida de muitos através desse trabalho maravilhoso que o Espírito Santo tem operado na minha vida. Amém? O segredo é somente crer. Então fica aí com esse hino no início deste áudio vídeo, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. É um hino, muito lindo e cheio de graça, de unção, a qual foi revelada a nossa irmã. Louvado seja Deus. Elaine, Louvado seja Deus, a qual foi direcionado aos lábios da serva do Senhor para estar, louvando esse hino, que é a nossa irmã Elaine Martins. Glória a Deus. É um hino que fala sobre santificação. Exatamente pela experiência que eu tenho passado com nosso Senhor Jesus Cristo acerca, do que aconteceu comigo. Amém, meus irmãos? Sem perca de tempo, meus irmãos, antes de eu entrar diretamente na experiência que eu tive em arrebatamento, como diz o apóstolo Paulo, não sei se é no corpo ou fora do corpo, mas eu só sei que eu tive essa experiência com Deus para a santificação da minha alma, para a santificação da minha alma. E o Senhor, também me incomodou nesta madrugada para estar, testemunhando alguns arrebatamentos que eu tive da parte dele, para estar compartilhando com os meus irmãos na fé. Aquele que crê, e receber, louvado seja Deus, de bom agrado, o Senhor libertará. Até porque tudo quanto eu for falar aqui terá base bíblica. Não será nada, louvado seja Deus, fora da direção do Espírito Santo. Mas para tudo tem base bíblica. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, para nós entrarmos no assunto, eu quero deixar aqui no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, louvado seja Deus, capítulo 12. A palavra do Senhor fala assim, livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 6 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aí no 8, mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Glória a Deus, aleluia. Por que eu estou trazendo o Hebreus capítulo 12? Porque, meus irmãos, é uma experiência que eu passei com a minha pessoa, da parte do Senhor, para santificação, para libertação, da parte do Senhor Jesus Cristo, e para o arrependimento e convencimento da parte do Senhor para a minha alma. Louvado seja Deus. E bem verdade que quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, verdadeiramente o Senhor nos liberta. Quando realmente nós tomamos posse pela fé, sem duvidar, principalmente quando se trata de uma experiência tão forte que eu passei da parte do Senhor. Então a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus que Deus ele corrige todo quanto ele ama. Para começar, eu quero dizer para os meus irmãos, eu me sinto uma privilegiada, como diz uma irmã missionária, Cleonice, uma irmã que eu tenho que, é uma irmã na fé, que também me ajuda muito em orações, Louvado seja Deus, é algo tremendo, Que é eu me sinto muito maravilhada, eu me sinto muito agraciada por Deus, por mais que eu não mereça, mas eu me sinto muito agraciada, por Deus estar me corrigindo, por Deus ter permitido, louvado seja Deus, eu passar por uma experiência extraordinária da parte dele para poder me corrigir. Porque outra hora, quando eu não tinha essa experiência com Deus e não busquei base bíblica na Bíblia, eu era uma mulher que estava sem disciplina do pai. Eu estava como um filho bastardo. E a Bíblia fala que Deus ele não tem filhos bastardos, mas o Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem filhos disciplinados. Filhos disciplinados, pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Porque só através da disciplina do Senhor, através dos dons do Espírito Santo e da palavra e da oração, que nós somos santificados para estar na presença do Senhor. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, para poder completar também,
eu quero dizer para você, né, que no livro de 2 Pedro, o Senhor fala assim, louvado seja Deus, que as Santas Escrituras, louvado seja Deus, que nenhuma profecia das Santas Escrituras, ela é de interpretação própria, né? Louvado seja Deus, mas é uma profecia que foi produzida pela vontade do Espírito Santo de Deus, que usou homens cheios da sua graça, cheios do seu poder, para estar deixando escrito as Santas Escrituras. Então você que, louvado seja Deus, talvez que não acredita na Bíblia, que acha que a Bíblia é simplesmente um instrumento feito por homens naturais, você está enganado, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui como serva do Senhor, como ungido do Deus Altíssimo, para dizer para você que no livro 2 Pedro, louvado seja Deus, no capítulo 1 e o versículo 20, o Senhor fala, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, que quer dizer que ela não é de interpretação própria, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então daí dá para você ver, aleluia, alguns relatos que eu vou trazer, tem base bíblica, tem instrução que foi tirado de dentro da Bíblia, louvado seja Deus. Para começar, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o Senhor fala, louvado seja Deus, de um homem chamado João. Um homem chamado João, glória a Deus, aleluia, a qual esse homem, louvado seja Deus, ele teve revelações divinas, louvado seja Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor lhe deu para poder anunciar às igrejas e aos anjos da igreja acerca de muitas coisas que iriam acontecer no tempo futuro e nesses tempos de hoje, né, a qual nós estamos vivendo. Então João, ele teve revelações em visões da parte do Senhor Jesus Cristo, a qual a Bíblia mesmo diz que ele notificou tudo quanto ele viu, tudo quanto ele relatou, ele notificou por ordenança de Deus e escreveu no livro de Apocalipse e deixou para nós esse ensinamento. Mas por que a irmã Fernanda está falando isso? Porque, meus irmãos, nem todos acreditam em arrebatamento, infelizmente. Satanás, ele tem ganhado um êxito muito grande em colocar uma crença ao contrário, né, nas pessoas, dizendo que não é de Deus o arrebatamento. O arrebatamento, tanto ele em espírito, quanto o arrebatamento em sentido, as revelações, visões, são dons a qual o Senhor deixou para a igreja, para a edificação da igreja pessoal, tanto a igreja pessoal também passar essas experiências para os seus irmãos, que edificar a igreja também em geral. Louvado seja Deus. Bem sei eu que nem todos, aleluia, recebe, porque nem todos crê, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé não são de todos. E também a palavra do Senhor nos diz que há pessoas incrédulas, tanto que o Senhor fala que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos, meus irmãos, não é somente aqueles que professam outro ensinamento ou outra doutrina, louvado seja Deus, que são os ímpios que estão no mundo, mas incrédulos são todos aqueles que ainda se encontram na presença do Senhor, mas não crê totalmente conforme está escrito na Bíblia. E assim, dentro da casa do Senhor tem muitos desta maneira, que o sangue de Jesus tem poder e misericórdia, possa libertar, aleluia, a cada um dessas mentiras, porque outra hora eu também estava dentro da casa do Senhor praticando coisas que os ímpios faziam. Por quê? Porque eu não lia a Bíblia e eu não acreditava, mas até que eu passei pela mão do Senhor, até que eu passei por esse processo na mão do Senhor e eu tive a certeza de tudo quanto está na Bíblia, louvado seja Deus. Ela sim, ela faz sim, traz a existência para a nossa vida aquilo que está oculto e escondido. Amém, meus irmãos? Então entenda que tudo quanto eu falar aqui terá base bíblica. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor nos fala assim, irmãos, que o Senhor, ele nos deu o Espírito Santo. A partir do momento que você buscou, Deus nos dá o Espírito Santo. Se verdadeiramente
você, né, está procurando ter uma vida de renúncia, de santificação para alcançar a salvação, né, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai nos acompanhar, vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, porque quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 4:10, o Senhor diz assim, que todos os dons que o Espírito Santo nos deram é dons para a edificação da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos confirmar e depois eu estarei entrando na palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, que é no testemunho que eu passei nas mãos do Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros os dons como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo de Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor já deixou bem clara para mim e para você, louvado seja Deus, que nós, primeiramente, o Senhor nos chamou para nós sermos bons dispenseiros. Quer dizer, o que quer dizer bom dispenseiro? Bons ministros, que andam conforme a graça de Deus e que falam segundo a palavra de Deus, e que fale, além de falar, e que administre, segundo, conforme a vontade de Deus, conforme o poder que Deus nos revela a nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Então, nós bem sabemos que tudo quanto nós formos fazer tem que ter base bíblica. Louvado seja Deus, confirmação, para que o povo de Deus, aqueles que são ouvintes, venha entender e compreender que o Senhor fala por meio da revelação, que é da sua palavra. Sua palavra, ela já é a própria a revelação, a qual o Senhor, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, nos revelou, né, no tempo dos apóstolos, que agora serve para nós nos dias de hoje. No 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, olha o que o Senhor fala para nós. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Eu preciso, meus irmãos, antes de entrar, né, no testemunho do meu arrebatamento que eu tive da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, eu preciso trazer esses versículos para vocês, aleluia, até mesmo receber da parte de Deus graça e para vocês compreenderem o que será falado. Então, é igual foi falado, né? Louvado seja Deus, que o Senhor fala que nós devemos fazer tudo para edificação, tanto nossa quanto da igreja. Aqui o apóstolo Paulo, ele deu um ensinamento, uma doutrina, uma exortação, um conselho para a igreja que se encontrava em Coríntio, dizendo, louvado seja Deus, que se alguém tem salmo, fala salmo. Se alguém tem doutrina, fala da doutrina. Se alguém tem revelação, que é no meu caso, né, uma revelação que Deus me deu através de arrebatamento, eu vou estar falando. E está falando, se alguém tem língua, fala em língua, mas também traz a interpretação da língua. Então, que tudo faça para edificação da igreja, que é a mim mesmo, eu tenho que trazer Deus traz edificação para mim mesmo e também para aqueles que estão me ouvindo, que é vocês que estão me ouvindo nessa tarde de hoje. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, qual será o assunto que nós iremos tratar do que pela experiência que eu passei com Deus? Eu quero estar falando, meus irmãos, sobre a língua maldizente. A língua maldizente. Para começar, eu quero dizer para vocês, quem é que nessa terra, né, nesses dias de hoje, principalmente nesses dias de hoje, quem é que nunca pecou com a sua língua? Quem é que nunca falou mal, né, do seu pastor, dos seus irmãos da fé, né? Quem é que nunca falou mal um do outro? Quem nunca tiver feito isso, né, como diz Jesus, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Outra hora, meus irmãos, quando eu não estava na sã doutrina do Senhor, né, que era estar sempre examinando as Santas Escrituras, né, buscando a Deus com sinceridade, eu ia nas igrejas, mas sempre, volta e meia, a irmã Fernanda aqui estava sempre reunida
em meio a grupinhos, e ali no meio daqueles grupinhos sempre estava ali algumas pessoas que estavam defamando pastores, falando mal das vestes das irmãs, falando mal do casamento, né, de pessoas. E assim eu já contemplei de tudo e participei de um bocado de coisas a qual outra hora para mim não, eu achava que não era pecado. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eu não tinha um entendimento daquilo era pecado. Para mim eu achava normal, porque eu via próprios pastores, né, se juntando em grupinho para falar mal um do outro. Eu via, louvado seja Deus, irmãos que se juntavam ali para poder, como diz, defamar uns aos outros. Então eu achava normal, até porque outra hora eu também não lia a Bíblia, né? Até que um dia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, eu comecei a pôr em prática da leitura, da examinação das Santas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, né, louvado seja Deus, eu fui, era à noite, eu fui me deitar, fiz a minha oração, né, a Deus, e eu fui me deitar. Enquanto eu estava dormindo, meus amados irmãos, o Espírito do Senhor, louvado seja Deus, através da sua obra linda, maravilhosa, ele vem, aleluia, louvado seja Deus, e me tira, né, me levando em arrebatamento, em sentido. Como eu disse para a igreja, não tem como, as coisas do Espírito, meus irmãos, não tem como a gente explicar, por mais que eu casse palavras, né, para poder explicar, talvez eu não ache, vou achar só conforme a base bíblica, mas é só eu que passei por essa experiência, eu sei o que eu senti no momento que eu fui ali arrebatado em sentido. Eu estava deitado, já tinha pegado no sono, e ali o Senhor me visitou, me levando arrebatado, aleluia, louvado seja Deus, até as profundezas do inferno. A palavra do Senhor fala assim, que os apóstolos, tanto João quanto o apóstolo Paulo e Pedro, eles foram arrebatados em sentido, Pedro foi arrebatado em sentido, e João teve uma visão, né? E o apóstolo Paulo foi arrebatado no espírito. Eu digo para a igreja, eu não sei se é no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa eu sei, que eu, aleluia, eu me encontrei num certo momento dentro da profundeza do inferno. E o Senhor me levou a um lugar onde que estar no inferno, e ali o Senhor me mostrou alguns departamentos que tem dentro do inferno. E esses departamentos, eles estavam separados para todas as pessoas que ali praticavam e gostavam de praticar, né, a língua maldizente, que é fazer parte da fofoca, que é falar mal um dos outros, que é defamar a vida uns do outro. Aleluia. E eu tive ali, no momento ali dentro daquelas profundezas do inferno, quando eu cheguei ali no inferno, havia, louvado seja Deus, naquele departamento, havia uma máquina muito grande, louvado seja Deus, para os irmãos entenderem como era essa máquina. Eu vou comparar aqui com um moinho. Porventura, você que está me ouvindo, você já ouviu falar sobre o moinho, que é aqueles moinhos que passa a cana, que moe ela do outro lado para sair o caldo da cana? Então, a máquina que eu vi no departamento que estava dentro do inferno, ela era desta maneira. E ali eu estava perto daquela máquina. E tinha 2 demônios, que eram 2 agentes de Satanás, que estavam ali trabalhando para Satanás, recebendo as almas que morreram por causa do pecado da língua, de ficar falando da vida dos outros, ficar defamando o evangelho do Senhor, ficar defamando o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é o ministério do Espírito Santo na vida do próximo. E quando eu cheguei ali naquele departamento, havia 2 demônios, e ali um olhou para o outro. Quando eles me viram, aí um olhou para o outro e falou assim: o que ela está fazendo aqui? Aí pegou, olhou para o outro e falou assim: ela está aqui por permissão daquele lá. É para ela observar como que é o inferno. É para ela observar como que é aqui. Então, ali naquele momento, eu observando eles conversar um com o outro, né? Um deles deram uma ordem para mim, falando assim: passa aqui dentro dessa máquina. Quando eu passei dentro da máquina, eu me via, eu sendo estraçalhada ali dentro daquela máquina, louvado seja Deus,
E minha alma sai do outro lado, ela saía totalmente triturada, ela saía totalmente machucada, triturada, esmagada. Por quê? Porque era consequência do pecado que eu estava recebendo. Aleluia, louvado seja Deus. Era a consequência do pecado que eu estava recebendo por causa do meu ato que eu estava cometendo aqui na face da terra, por estar reunidos em grupinhos, que eu achava que Deus não condenava a gente ficar falando do outro. Eu achava que Deus não importava. Mas quando eu descobri na Bíblia que eu estava errada, então eu entendi que ali, naquele momento que eu passei por aquela máquina, louvado seja Deus, aleluia, um dos demônios, anteriormente, eles falaram assim, ela está aqui para ela poder observar, para ela ver como que é o lugar que está preparado para todos aqueles que não praticam a justiça de Deus. Aí, louvado seja Deus. E um dos demônios sabia que eu pertencia a Deus, só que, porém, eu estava ali para me ver com os meus próprios olhos, para me sentir. Mas só, meus irmãos, que quando eu passei por aquela máquina, eu não senti a dor sobre a minha alma. Não sei te explicar o porquê, mas eu não senti a dor sobre a minha alma. Mas eu só sei que a minha alma passava naquela máquina e ela era estraçalhada do outro lado, ela saía como se fosse um bagaço, Louvado seja Deus, como se fosse um bagaço. Louvado seja o nome do Senhor. E já é diferente do primeiro arrebatamento que eu tive. Depois eu vou trazer a história do primeiro arrebatamento. Porque no primeiro arrebatamento eu tive no inferno também, só que porém eu senti, literalmente sobre a minha matéria, a fervura do inferno. Mas já nesse segundo arrebatamento, que é o que eu estou contando agora, eu já não senti dor sobre a minha alma. Mas só que eu contemplei com os meus próprios olhos, a qual o Senhor permitiu, vi os demônios que estavam ali trabalhando para Satanás e o meu corpo que estava passando, eu ali vi tudo. E o Senhor pegou, me trouxe novamente, aleluia, ao juízo perfeito. O Senhor me trouxe ao juízo perfeito, voltei no meu sentido. E quando eu acordei, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu acordei apavorada. Aí eu senti o pavor de como que é estar no inferno. Aleluia! E saber que existe um lugar no inferno, um departamento que está preparado para todos aqueles que não andam na justiça de Deus, mas que andam na prática do pecado. Mas quando eu voltei, no meu juízo, no meu sentido, eu senti um temor muito grande. Aí o Espírito Santo já começou a falar comigo no particular. O Senhor já começou a me repreender, dizendo para mim que era necessário eu me afastar de algumas pessoas, que era necessário eu santificar um membro do meu corpo, que é a língua, porque o Senhor não me queria ver eu juntado com grupos, porque o Senhor tinha um plano para mim, primeiramente, que é o plano de salvação, e depois de, aleluia, de me usar na santidade dele para trazer que é os mandamentos dele através da palavra, que o Deus me deu o dom da palavra, da ministração da palavra dele, e ele cada dia ele vem me capacitando, por mais que não seja fácil as provas que nós passamos, mas eu vejo Deus me capacitando. Então o Senhor, ele me mostrou que tinha algo diferente para mim aqui na face da terra, e o Senhor também falou que era necessário eu ficar afastado de todo tipo de grupos, onde houver grupinhos que estavam ali defamando o pastor, falando mal de irmãos, o Senhor falou que era para mim tomar muito cuidado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, depois que eu tive essa experiência, que eu tive lá no inferno, eu contemplei, passei naquela máquina, que eu voltei no meu juízo, que eu senti tudo isso sobre, depois que eu voltei no meu juízo, que eu, no meu sentido, que eu senti tudo isso, que eu senti o temor de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, eu percebi o seguinte, que muitas pessoas, aleluia, por não dar crédito à palavra do Senhor, por não ter o entendimento, o conhecimento da palavra do Senhor, está sujeito, sim, perder a sua salvação por causa de rebelião, por causa da sua língua. E por isso que o Senhor fala no livro de Salmos que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. Nós devemos meditar tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para que Deus venha nos libertar e nos santificar de toda a má obra que estiver sobre os membros da nossa carne. Então, meus irmãos, a partir daquele momento, eu sempre tenho procurado, aleluia, até nos dias de hoje, louvado seja Deus, evitar de estar em grupinhos igual mesmo. Eu tenho o WhatsApp, quem me conhece no WhatsApp
WhatsApp, eu sou pouco de falar, eu não sou de ficar falando, conversando no meu particular com as pessoas assim, falando de vida dos outros. E eu vou falar com vocês, meus irmãos, mesmo eu conhecendo essa verdade, mesmo eu procurando cada dia obedecer ao Senhor, eu tenho sido tentada, porque Satanás, ele quer colocar nós como contradizentes daquilo que Deus nos mostra. O inimigo, ele tem enviado pessoas para dentro da minha casa, para poder me colocar neste pecado, para ele poder me acusar diante de Deus e falar, mesmo ela passando por experiência, ela está desobedecendo. Mas só que o Senhor, ele revela tudo antes, e o Senhor já me revelou várias vezes. Quantas vezes o inimigo já tentou, né, me colocar novamente nessa prática? Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Satanás, ele vem como ladrão para matar, roubar e destruir. Por isso que o apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Então, quer dizer, se nós já estamos libertos, e Jesus nos libertou, nós devemos conservar essa libertação para nós não voltarmos na prática anterior. Uma certa vez, o demônio enviou um homem para dentro da minha casa e este homem gostava muito de ficar falando da vida dos outros. E ali eu falei com Deus assim, Senhor, eu não aceito, porque a minha casa não pode ser ninho de fofoca, porque eu já passei por essa experiência com o Senhor. E ali orando a Deus, Deus afastou esse homem da minha casa, graças a Deus. Louvado seja Deus, eu estou com meu esposo, minha família. Eu ensino meus meninos essa doutrina, esse caminho que não deve falar da vida de ninguém. Mas temos básica bíblica sobre esse assunto da língua maldizente? Temos, meus irmãos. Nós temos base bíblica e base bíblicas fortíssima. Agora eu quero entrar com vocês na palavra para vocês observarem, porque quando o Senhor falou para mim que havia um departamento que eu vi ali, aquele departamento no inferno, que estava preparado, né, para todos aqueles que não santificaram as suas vidas, eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque são muitos que falam mal uns dos outros, mas o Senhor falou para mim também que existe um pequeno povo que guarda a sua língua do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, é para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, ele corrige, ele ama quem ele quer e é o nome dele que tem que ser exaltado acima de tudo e de todas as coisas. Amém, meus irmãos? No livro de Provérbios, capítulo 21, no capítulo, louvado seja Deus, 21, 23, ele diz assim, ó, o que guarda a boca e a língua, guarda da angústia do mal. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, o Senhor me revelou dentro do livro de Provérbios, no capítulo 21 e 23, que aqui ele está dizendo, louvado seja Deus, que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda da angústia da sua alma. Então, a palavra do Senhor está confirmando aquilo a qual eu tenho passado ali. Louvado seja Deus, porque o Senhor falou para mim, se eu guardar a minha boca, a minha língua, né? O Senhor, ele vai me livrar das angústias futuras, que é de estar naquele inferno, a minha alma estar naquele inferno, né? De estar passando por aquele processo. O Senhor falou que aquele que guarda. Então eu peguei esta revelação e todos os dias eu observo atentamente o que está, as pessoas que estão à minha volta, e eu sempre falo com Deus, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, porque o inferno é real, assim como o céu é real, como o céu é verídico, assim também o mundo espiritual, meus irmãos, ele é muito real, ele existe. Então, meus amados irmãos, nós temos que permanecer, aleluia, naquilo que o Senhor nos ensinou e já nos libertou. Se outra hora você não cria, então, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, entenda, peça a Deus para libertar, que Deus liberta, meus irmãos, Deus liberta, Deus, ele tem poder para libertar toda a alma que está no jugo desigual, que não faz ainda a vontade de Deus, Deus tem poder de libertar. Outra hora, eu não fazia a vontade de Deus, eu pensava que estava fazendo, mas eu não fazia, mas o Senhor viu para o meu coração que eu estava com sede de alcançar a santidade dele, ele tratou da minha causa, ele permitiu que isso acontecesse comigo, e eu falo com vocês, meus irmãos, aleluia, sem hipocrisia nenhuma, diante do Deus Pai Todo-Poderoso, e vocês que estão me ouvindo, aleluia, hoje eu carrego um temor muito grande acerca desse assunto, então por isso que eu procuro sempre falar pouco e ouvir mais, porque é o que o Tiago, ele nos ensina. Lá no livro do Tiago, louvado seja Deus, no capítulo 3 e versículo 3, 7, 8, 9 até o 12, olha para vocês ver o que o apóstolo Tiago, nosso irmão na fé, nos ensina acerca desse assunto. Tiago, capítulo 3, do versículo 6 em diante, ele diz assim, ó, assim
também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas, vende com grande bosque, é um pequeno fogo que incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua também é como um fogo do mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e inflama pelo inferno. Olha para vocês verem, meus irmãos. Amada igreja do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, a própria palavra do Senhor fala que a nossa língua, ela é como um fogo do mundo de iniquidade. Então, quando a nossa língua faz parte daquilo que é do mundo, aleluia, louvado seja Deus, ela está sujeita a trazer sobre o nosso corpo, aleluia, louvado seja Deus, o inferno, a sentença do inferno para nós sermos julgados e ficarmos ali para sempre. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele tem plano de salvação, ele, aleluia, ele abre os nossos olhos, ele nos corrige, Deus nos açoita, aleluia. Eu passei por aquela experiência de um açoite nas mãos do Senhor, aleluia, vendo tudo aquilo ali, mas depois que eu tive no meu sentido normal, louvado seja Deus, aleluia, eu tive um temor muito grande, meus irmãos, que agora mesmo eu prego no temor muito grande, no respeito, eu sinto a graça do Senhor aqui comigo. Então, amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que a língua, ela é como o fogo do mundo de iniquidade. A nossa língua, ela tem a capacidade de colocar os membros do nosso corpo contaminados, irmãos. O sangue de Jesus tem poder, por isso que nós temos que pedir ao Senhor, santifica a nossa língua, Senhor, santifica os nossos lábios, aleluia. E o Tiago diz mais ainda, porque toda a natureza, tanto de besta fera como de aves, todos os répteis como os animais do mar, se amansa foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. A palavra do Senhor diz que a nossa língua, nenhum homem pode domar ela. O homem não, mas o Espírito Santo de Deus, através do poder da palavra, através da revelação, através, aleluia, dos dons do Espírito Santo, ele tem poder sim, ele tem poder de nos libertar, ele tem poder de nos santificar, porque eu sou prova viva, meus irmãos, do que eu estou pregando, ministrando, porque eu passei por essa experiência, é eu que tive lá, Ramanassuri de Canterebedegácia, e o Senhor, aleluia, ele diz que o homem não pode domar, mas o Espírito Santo ele pode, porque o Espírito do Senhor é ele que nos convence e nos converte, aleluia, e nos santifica para a salvação eterna. Louvado seja Deus. E Tiago continua dizendo que com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Irmãos, é o que estava acontecendo comigo. Todas as vezes eu sentava em grupinhos e ali eu ficava falando mal dos meus irmãos, eu estava amaldiçoando, eles não sabiam. Aí o Espírito Santo de Deus, ele me deu esse arrebatamento. Mas, irmã Fernanda, agora que você teve esse arrebatamento? Não, meus irmãos, eu tive essa experiência 4 anos atrás. 4 anos atrás, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre tem me conservado. Eu tenho passado por provas, tentações, porque o inimigo ele sempre quer tentar nos corromper, mas o Senhor não tem me deixado corromper. Glória a Deus, aleluia. Então agora aleluia, para a glória do Senhor, eu sou livre sim, aleluia, da condenação eterna. E o Tiago diz mais ainda, de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém isto que faça. O Tiago estava falando para o povo ali que não convém nós fazer isso, usar a nossa língua para ficar amaldiçoando, maldizendo. Mas o que significa a palavra maldizer? A palavra maldizer, meus irmãos, significa nós difamar, significa uma pessoa de má língua, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que só fica falando mal um do outro, uma pessoa que não une para santificar, mas uma pessoa que une para poder maldizer, para falar mal, para censurar a vida do outro. Isso não convém, isso não agrada a Deus. E glória a Deus que eu conheci essa verdade. E eu quero dizer para você, meus irmãos, não duvide, recebe esta revelação no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ela é verdadeira e sincera da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?
Louvado seja Deus. Então, o Tiago, ele vem dando esse conselho, né? Que nós não podemos usar da nossa língua para poder maldizer. No mesmo livro de Tiago, meus irmãos, olha como é forte. E eu não sabia, eu descobri dentro da palavra do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1 e 26, olha o que o Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 1 e 26. Para começar, a Bíblia diz que Tiago é servo de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz parte, aleluia, dessa salvação tão forte e poderosa, a qual o Senhor nos revelara. Então agora, o nosso irmão Tiago, ele vem dizendo, capítulo 1 e 26, ele diz assim, ó, olha o que ele diz no capítulo 1 e 26, louvado seja Deus. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana ao seu coração, a religião desse é vã. Olha para você ver o que o Tiago está nos ensinando. Tem muitos dentro da casa do Senhor que estão desta maneira. Aleluia, que estar, aleluia, até mesmo no altar prega a palavra do Senhor, fala da palavra do Senhor. Eu falo, meus irmãos, porque eu fui uma desta maneira e o Senhor falou para mim que tem muitos assim, e eu conheço pessoas assim, que fala do amor de Deus, mas quando sai do altar, quando sai dali da igreja, da congregação, se reúne dentro da sua casa, começa a falar mal da pregação de um, começa a falar mal da pregação de outro, começa a falar mal do jeito que um louva, começa a falar mal da vida de um do outro, começa a falar mal do cabelo, começa a falar mal das vestes, começa a falar mal do pastor. Oh, Ramanassuri de Canterebedegaça. E a palavra do Senhor nos revela que aquele, aleluia, que cuida ser religioso, que adianta todos os dias eu estar na casa do Senhor, mas quando eu chego dentro da minha casa, eu não consigo refrear minha língua. Que adianta todos os dias eu estar na casa do Senhor, mas quando eu vejo o irmão, a primeira oportunidade que eu tenho para falar mal do meu irmão, eu falo. Que adianta, meus irmãos? Que adianta? Não adianta nada, pois a própria palavra do Senhor fala que aquele que não refreia sua língua, a religião dele é vã, é mentirosa. O segredo é guardar a nossa língua de pecar contra Deus e contra o nosso irmão, porque Deus quer que nós entramos na santidade, no arrependimento, na verdadeira convenção. Oh, xeremedecantaramanagaçu. Glória seja dada àquele que vive e que reina para toda sempre, aquele que tem poder de curar, libertar, aquele que tem poder de usar das suas próprias experiências para salvar uma alma, aleluia, que teme a ele, que tem desejo de salvação. Se você estar assim, meu irmão, pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, ele vai, aleluia, tratar das suas causas, ele vai tratar de você da maneira que ele quiser, mas ele vai tratar, se ele tiver plano de salvação na sua vida, somente você crer e receber, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Agora eu quero trazer um alerta, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que andam com a língua maldizente. Oh, xaramanassa, hoje eu posso falar isso com ousadia, porque o Espírito Santo já me deu um autocontrole, aleluia, louvado seja Deus da parte dele, para poder falar menos e ouvir mais. Hoje eu posso pregar contra, aleluia, aquilo que o inimigo planta na mente das pessoas, dizendo que não tem nada a ver, mas o Senhor Espírito Santo, hoje ele me deu a capacidade, hoje eu posso dizer, eu prego contra este pecado, porque o Espírito Santo tem me santificado, o Espírito Santo, ele tem me lavado, me redimido para esta verdade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja Deus. Talvez alguém pergunte assim, minha irmã, tem base bíblica? Realmente quem é falador, tem a língua maldizente, que anda falando mal dos seus irmãos, realmente vai para o inferno? Vai, meus irmãos, vai. E eu posso te provar para você na Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Se não se arrepender, se não converter, está sujeito sim de morrer e ir para o inferno com esse pecado, porque eu tive lá. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha o que o Senhor fala. No versículo 9, o que o Senhor vem falando para nós? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Para começar, o Senhor já vem falando para nós como se fosse uma pergunta. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo está falando. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Agora ele vem citando.
Não erreis. Olha o que ele está falando. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, você lembra que eu li no início aqui, lá no livro de 1 Coríntios? A Bíblia ela não foi feita por homens naturais, mas por homens cheios do Espírito Santo. Olha aí o que o Senhor está nos revelando, aleluia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ele está nos dizendo, não erreis, não erreis. E ele diz que os maldizentes não vão herdar o reino dos céus. Porque não tem como, meus irmãos. O Senhor fala no livro de Apocalipse, aleluia, louvado seja Deus, que não vai entrar na cidade celestial, nenhuma contaminação vai entrar nela. Então é necessário santificar, é necessário lutar. Mas talvez alguém fale assim, irmã Fernanda, mas é difícil. Não, meus irmãos, no começo parece que é difícil, mas depois que você dá o lugar para o Espírito Santo, deixa ele trabalhar, você busca em oração, em jejum, aleluia, você consegue vencer. Eu sou prova viva disso, meus irmãos, eu sou prova viva disso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado, exaltado é o santo nome dele. Glória a Deus, aleluia. E depois que eu passei por essa experiência e o Senhor ainda me deu esses versículos tudo, aleluia, Deus só está me confirmando, aleluia, o que ele tem para nós, o que ele tem para mim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, no livro de Salmo, capítulo 73, Salmo 73, o Senhor diz, o fim dos ímpios serão, aleluia, o fim deles serão eles ser consumidos com fogo eterno. No Salmo 73, o Senhor fala que o fim dos ímpios é eles serem consumidos pelo fogo eterno. Então, outra hora, a irmã Fernanda estava dentro da igreja, mas andava como ímpia, praticando aquilo que não agradava a Deus. Mas eu alcancei libertação, eu alcancei santificação, graças eu dou ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus Cristo continua segurando nas minhas mãos, que pregando eu, aleluia, não venha a ser reprovado por Deus. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque grande é Ele, poderoso é Ele, forte é Ele, aleluia, louvado seja o nome dEle, porque verdadeiramente o Espírito Santo está sobre a terra, Ele está corrigindo aqueles que Ele ama. Glória a Deus, aleluia, me sinto muito privilegiada por este acontecimento, porque o Deus está verdadeiramente manifestando o teu amor por mim. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que o Senhor muito mais terá para fazer por você também. Basta você crer na Bíblia, basta você ter fé no Senhor Jesus Cristo, basta você ter fé no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é real, ele é verdadeiro. O Espírito Santo não é somente uma mera presença que você se sente arrepio ou que você fala em línguas. O Espírito Santo não é somente esses sinais, mas o Espírito Santo ele é amigo, o Espírito Santo ele é conselheiro. Aleluia, o Espírito Santo é aquele que nos ama, nos defende, nos guarda, nos protege, é aquele que nos consola, é aquele que segura nas nossas mãos, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus Cristo, que estará conosco todos os dias, para nos levar à salvação, para nos levar ao arrependimento dos nossos pecados, que está sobre os membros do nosso corpo. Glória seja dado o nome do Senhor, bendito é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero deixar para você, meus amados irmãos, uma palavra, aleluia, louvado seja Deus, aonde eu quero profetizar em base com essa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse no livro de Salmo 35, 28, aleluia, que aqueles, que tem a língua, ele deve usar a sua língua para falar do amor de Deus. Vamos ler lá no livro de Salmo, eu quero ler aqui no livro de Salmo rapidinho. Salmo 35, olha o que o Senhor fala. Salmo 35, glória a Deus, 28. E assim a minha língua falará da tua justiça, do teu louvor todos os dias. Então, meus irmãos, Deus, ele quer a nossa língua, o próprio Pai Celestial, ele quer a nossa língua para falar da justiça dele, para falar dos louvores dele, para cantar louvores, todos os dias.
É isso que o Senhor quer da nossa língua. Ele não quer que a nossa língua venha acabar defamando o ministério do outro. Ele não quer que a nossa língua venha ficar com o nome da pessoa todos os dias na boca, falando mal da pessoa. O Deus não agrada disso, meus irmãos. Eu vejo muitos líderes aí, muitos pastores, aleluia, louvado seja Deus, ao qual não vou citar o nome, porque a Bíblia diz que nós não podemos ficar com o nome de ninguém na boca, mas aleluia, eu conheço muitas pessoas aí que dizem estar na religião do Senhor, mas estar com o nome da pessoa todo dia na boca, falando do ministério da pessoa todos os dias. Deus não agrada disso, meus irmãos. Deus não agrada disso. Eu tive uma experiência a qual eu vivenciei, louvado seja Deus, e o inimigo não gosta quando eu falo dessa verdade, porque o inimigo, ele sabe, os que realmente estiver querendo salvação vai ser liberta através desta verdade. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas talvez alguém pode estar se perguntando assim, mas irmã Fernanda, então ninguém vai se salvar. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. A palavra do Senhor nos diz assim, o que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Pode ser impossível para mim e para você quando nós estamos nessa face desta terra. Pode ser difícil para mim e para você porque nós contemplamos muito pecado e iniquidade. Mas para Deus operar na vida de uma pessoa, meus irmãos, não é impossível. Porque eu e você não conseguimos nem medir, nem entender o tamanho do poder e da grandeza de Deus para operar na vida de uma pessoa. Hoje pode ter uma pessoa caída nesse estado, aleluia, de ser uma pessoa fofoqueira, louvado seja Deus, mas Deus tem o poder no amanhã, ele operar de forma grandiosa, como ele fez na minha vida, para salvar esta pessoa, para libertar esta pessoa desta má conduta. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor fala, meus irmãos, que a fé, ela é desenvolvida dentro de nós a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor nessa tarde de hoje. Não endureça o teu coração, mas santifica os membros do teu corpo. Santifica os membros do teu corpo. Glória a Deus, aleluia. Porque fiel é o Senhor, aleluia, para manifestar a tua graça, o teu poder de libertação e cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então fica aí, meus irmãos, um alerta da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor disse no livro de 1 Coríntios 6:9, que os maldizentes não vão herdar o reino dos céus. Por que não vai herdar? Porque a Bíblia fala-se que os injustos não herdarão. Então todo aquele que anda na prática desses pecados e muitos outros pecados por aí, não vai herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é um lugar onde que há santidade, porque a Bíblia diz que nosso Deus é santo, por isso que nós clamamos, quando nós falamos Espírito Santo, nós já direcionamos a uma santidade poderosa, que é o Espírito Santo, e o Senhor Espírito Santo, aleluia, ele continua trabalhando até nos dias de hoje. Ele não trabalhou só nos dias dos apóstolos, não, meus irmãos, ele continua trabalhando até nos dias de hoje para a santificação das nossas almas. Basta nós buscarmos, perseverarmos e ter fé para este ministério, que é o ministério da salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer um minutinho de oração, com base, do último versículo ali, que é no livro de Salmo, onde fala que o Senhor, nos deu a nossa língua para nós falar da justiça dele e do louvor dele todos os dias. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração. Conecta-se aí comigo em oração, em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, graças eu te dou por esta revelação, meu Deus, por essa experiência maravilhosa, a qual, Senhor Jesus Cristo, eu recebi da parte do Senhor, meu Deus, porque a palavra do Senhor fala no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 5, que há tribulações que acontecem conosco, que é para produzir em nós a paciência, para produzir em nós em experiência, para poder produzir em nós esperança. Aleluia, a palavra do Senhor fala que a esperança ela não traz confusão. É bem verdade, meu Deus, que eu caí nas mãos do Senhor há 4 anos atrás, aleluia, porque eu praticava aquilo que eu achava que não era pecado, mas o Senhor me trouxe a esperança da salvação, e é bem verdade que a esperança não traz confusão, mas, aleluia, a tribulação que nós passamos, que é para produzir, aleluia, paciência na nossa vida, que é para produzir experiência, louvado seja Deus, e da experiência produzir esperança. É bem verdade, meu Deus eterno Pai, eu não sei como está a vida do meu irmão, da minha irmã, mas eu quero pedir ao Senhor, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que por onde passar este áudio vídeo, Senhor, que o Senhor vem falar fortemente
semente no coração deste homem, no coração desta mulher, desta criança, deste jovem. Liberta esta pessoa pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta de toda a língua maldizente, de toda a língua fofoqueira, de toda a língua defamadora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que não há um justo sobre a face da terra, porque muitos pecam e erram, aleluia, e muitos têm errado por falta de conhecimento ou até mesmo por falta de temor. Mas eu peço, Senhor Espírito Santo, com base no que está escrito no livro de Salmo, capítulo, aleluia, 35, versículo 28, o Senhor disse: assim a minha língua falará da tua justiça, do teu louvor todos os dias. Meu Deus, traz a existência deste versículo sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que nós venhamos falar, meu Deus, com a nossa língua, da justiça do Senhor, que nós venhamos louvar o Senhor com sinceridade, para que a nossa religião em Cristo Jesus, ela não seja impura, mas que ela seja pura, verdadeira, que venhamos amar uns aos outros, mas a unir, meu Deus, com a fé uns aos outros, para a edificação do nome do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo decretando a libertação na vida de todos aqueles quanto ouvir, meu Deus, aleluia, este áudio-vídeo, e aqueles que o Senhor tiver plano de salvação, que o Senhor ama, meu Deus, aleluia, que está pronto para poder salvar, que o Senhor entra, meu Pai, nessa tarde de hoje, através dessa revelação maravilhosa, a qual o Senhor, meu Deus, aleluia, passou, Deus Pai Todo-Poderoso, para a minha vida. Que cada um de vocês, meus irmãos, recebe aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, libertação, recebe aí confirmação da parte do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, recebe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, mas depois, eu vou estar trazendo outros testemunhos. Eu tenho várias experiências que eu passei com Deus, e depois eu estarei trazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o primeiro arrebatamento que eu tive. Esse aí já foi arrebatamento de espírito. E esse que eu testemunho hoje foi arrebatamento de sentido. Glória a Deus, aleluia. E eu vou estar, trazendo, a experiência que eu tive com Deus. E nesse primeiro arrebatamento é um assunto assim que nós vimos que está se alastrando sobre a face da terra, que é o câncer do adultério, que é o câncer do divórcio e o adultério. Então, o próximo experiência que eu vou estar trazendo, que eu tive da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor, então vai ser sobre o adultério, o divórcio e o adultério, que hoje é conhecido como segundo casamento. Muitos pastores estão, infelizmente, agindo de forma errada, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre esse assunto, amém, meus irmãos? Então, desde já, eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o finalzinho desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que mata a sede. Quando estou cansado, sei, Ele é a minha rede. Ele é a luz do meu caminho, o sol mais lindo sempre a brilhar. Ao seu lado não corro perigo, posso confiar. Ele é Jesus, o meu melhor amigo. Minha canção, Ele é o meu sorriso, é simplesmente tudo, é a razão de tudo, a esperança que me faz viver, Ele é a força que me faz vencer, é simplesmente tudo, Jesus pra mim é tudo.